Bora, Fel, para mais um vídeo do Coringão. É nessa sexta-feira. O Corinthians que renovou o contrato de Romero e dividiu a opinião da torcida aí, hein? E também tem mais informações do mercado da bola. O Coringão parece que realmente tá interessado aí no Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. E o Corinthians na Libertadores pode ajudar nessa negociação, hein? Será que seria por empréstimo ou transferência definitiva? Coringão que segue ativo no mercado da bola, hein? Então, sem enrolação, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo. Vamos atualizar o mercado corintiano para a próxima temporada. O Corinthians segue ativo no mercado e busca reforços pontuais para 2025. A ESPN apurou que o Timão sondou a situação do lateral esquerdo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. No entanto, ainda não chegou uma proposta oficial à mesa do Galo, que não pretende facilitar o negócio. Arana tem contrato com o time mineiro até dezembro de 2027 e uma multa rescisória alta. Outro lateral esquerdo que também foi sondado pelo Corinthians, segundo a Itatiaia, foi Mauro Júnior, do PSV Eindhoven da Holanda. O jogador tem contrato até o meio do ano que vem. Ele tem 25 anos e começou como meio-campista no Desportivo Brasil e serviu até mesmo às seleções de base, antes de ir para a Europa bem jovem. Na Holanda, Mauro virou lateral esquerdo e jogou ao lado do zagueiro André Ramalho, que está no Timão. Caso algum lateral esquerdo seja contratado, Hugo pode ser liberado pelo clube de Parque São Jorge. O Corinthians também busca reforços em outras posições. Quer um zagueiro pelo lado esquerdo, porque vai perder Caetano, que não renovou o contrato e vai sair de graça no final do ano. João Pedro, que estava emprestado ao Ceará, retornou e pode ser utilizado. O Corinthians ainda mira a contratação de um meio-campista e também de um atacante. Vamos falar sobre o principal nome desse mercado, né, dessa, a palavra não é obsessão, mas desse empenho corintiano em chegar a um elenco mais forte, que é o Guilherme Arana. Conhece o Corinthians conhece o jogador, é um grande jogador, tanto como lateral como ala, né? Às vezes é utilizado do meio para frente. Como é que você vê a Arana em relação ao Corinthians? O Arana, que saiu do Corinthians há muitos anos, era um jogador promissor, tecnicamente muito promissor. O que voltou para o Brasil para jogar no Atlético Mineiro é um jogador que confirma tudo o que prometia quando ele tinha menos idade. Então é um jogador de nível diferente, é basicamente um atacante pelo lado, um jogador muito perigoso que sabe fazer a sua função nessa posição de uma maneira muito, muito elogiável. Eu não sei se o Atlético está num processo de, entre aspas, se livrar de salários mais gordos, digamos assim, e com isso seria mais fácil uma conversa para o Arana deixar o Galo, mas de qualquer maneira, quando você tem ambições e um jogador como esse sob contrato, é até estranho você facilitar a saída dele, mesmo que ele queira, né? Vamos saber também em relação às vontades do jogador, e isso sempre tem um papel importante nesses embates quando alguém deseja sair. De qualquer maneira, se isso acontecer e o Arana estiver disposto a sair do Atlético e voltar para o Corinthians, é um reforço de um tamanho muito, muito considerável. Um jogador que não precisa se adaptar ao clube, um jogador de quem a torcida gosta, que né, não foi tanto tempo assim, mas deixou saudade, alguém que se encaixaria muito rapidamente ao elenco que o Corinthians tem hoje, evidentemente, para ser titular. Vamos seguir aqui falando do Corinthians, a novidade do Romero. Romero renovou o contrato com a equipe por uma temporada. Havia ali um certo impasse, porque o jogador queria 2 anos de contrato, Corinthians uma temporada, e o acordo foi firmado por mais uma temporada. Um jogador que tem história no Corinthians e em 2024 teve alguns ótimos momentos também ajudando o Corinthians nesse segundo semestre na arrancada que teve. O lado esquerdo do Corinthians em pauta agora aqui no Sport Center, né? Porque o Romero também funcionando muito bem como um atacante pelo lado esquerdo, né? Ponta muitas vezes, ajuda demais na marcação, um cara que é um jogador de grupo, né? Um jogador de rotação, não é um titular absoluto dessa equipe, mas foi importante em momentos bem específicos dessa temporada, né? Sendo até decisivo em alguns jogos. Então acho que para você ter um elenco com boas opções, você não precisa ter 20 titulares, né? 15 titulares, mas você tem que ter jogadores prontos para alguns cenários e alguns desafios que o futebol brasileiro impõe. Então acho que o Romero ele é um cara que pode ajudar muito nisso. E aí, essa questão do Arana, que é um jogador de seleção brasileira, que é um jogador hoje muito valorizado dentro do mercado,
É um cara que teve oportunidade também, você falou da passagem pelo Corinthians, onde ele foi muito bem. Teve uma passagem pelo futebol europeu, acabou retornando ao futebol brasileiro. E no Atlético ele ganhou talvez um repertório nessa última temporada bem interessante, porque jogou de terceiro zagueiro com o Milito em algumas oportunidades, de lateral esquerdo, que é a sua posição de origem, mas como ala na maioria das vezes, porque é um cara que tem características mais ofensivas. O Ramon Dias, ele muitas vezes nessa temporada usou 3 zagueiros, né, liberando uma ala pelo lado esquerdo. O Bidu talvez até um pouco mais ofensivo, né, parecendo um pouco mais à frente do que o seu concorrente, né, na lateral esquerda. Mas eu acho que é uma negociação difícil, até pelo que a gente tem acompanhado, né, a ESPN tem acompanhado. E mesmo que eu falei isso, inclusive, sobre acontecendo com o Palmeiras, né, a tentativa de levar o outro jogador do Atlético, que é o Paulinho, o Arana não acertando, o Corinthians dá um indicativo para o mercado de que busca um jogador para a posição e um jogador também de um nível mais alto, né, em relação aos que tem no elenco para essa posição. Então, é sempre um perigo desse momento, né, de negociações, quando você não fecha uma negociação com um jogador que você quer e essa negociação ela acaba sendo divulgada, publicizada, você olha para o mercado e fica mais difícil de trazer jogadores no mesmo nível, né? Porque o mercado começa a observar que você está realmente à procura de um jogador de patamar salarial alto, né? De uma talvez multa rescisória, um valor de negociação alto, e mostra também que você tem condição, né, financeira de arcar com essa contratação. Mas chegando ao Corinthians seria uma excelente contratação, aliás, para qualquer clube do futebol brasileiro, né? O Arana é um dos melhores jogadores da posição na América do Sul. Fez uma reta final de temporada abaixo, teve algumas lesões, obviamente, né, que isso atrapalhou demais a temporada dele, mas é um jogador acima da média. E ganhou o repertório, como eu falei, né, jogando em 3 posições pelo lado esquerdo. E se você quiser acrescentar mais uma, Felipe, posição, ele ainda joga de meia. Em algumas oportunidades no Atlético, jogou como meio campista ali, circulando por dentro, indo para o lado esquerdo. É um cara realmente que, para esse corredor esquerdo, poucos clubes no Brasil têm. Atenção, torcedor do Corinthians, o seu coração vai bater mais forte. O torcedor do Galo fica preocupado. Corinthians quer o retorno de Guilherme Arana. Apuração ESPN está lá no nosso site espn.com.br. E o Arana, Arana, a gente já citou aqui, naquele Corinthians campeão, lá com o Carille e tal, Arana importantíssimo, fundamental, jogador de seleção brasileira também, né? Não vive um grande momento na seleção, mas eu te pergunto, quem vive um grande momento nessa seleção brasileira, né? Uhum. Mas o Arana é um jogador importantíssimo e que tem muita identificação com o Corinthians. Aí, Mauro Naves, vai ou não vai, hein? Você fez o questionamento que eu também fiz desde ontem, quando... Do Galo, né? O Galo vai lá liberar o Paulinho, é assim, é pra ir desmontando. Agora parece Paulinho e Arana. Cara, eu acho assim, o Corinthians comprou no começo do ano aquele que deveria ser, né? O badalado lateral esquerdo, Palácios e tal, e ele machucou o primeiro jogo que foi fazer e passou. A gente até esquece, né, que ele tá lá. Batido, E aí ficou naquela. Agora dizem que ele volta, né? Dizem que ele volta. Mas assim... Aí tudo é custo-benefício, né? Eu acho muito bom o Arana, muito bom. Bom, lateral de seleção brasileira, lateral que não foi para a última Copa lá do Catar porque se machucou, ele era... Era ele, o cotado aí e tal. Aí estamos vendo, as batidas de fora, cruza bem. Muito melhor ofensivamente até do que defensivamente. Agora, eu fui meio pego de surpresa. Primeiro, se é que o Corinthians... tá querendo um lateral, né? O Bidu até deu uma melhorada no final aí e tal. A reta final... Você quer falar de Bidu? Eu escutei um negócio hoje quando eu cheguei na redação. Fala. Eu fui sentar, a cadeira até fez assim. Eu falei, opa, vou cair. Vou cair, peraí, vou de novo. Aí falou de novo, falei, opa, deu uma escorregada. Falei, deixa eu me segurar aqui. Mas era corintiano falando? Corintiano. Eu falei, elogiando o Bidu, né? Falou, não, peraí, escuta aqui. Eu sou uma pessoa que eu dou atenção, né? Eu posso estar escutando a maior barbaridade, mas eu dou atenção para a pessoa. Todo mundo merece atenção. Lógico. Né? E aí ele falou assim, William, veja só o que eu vou te falar. Reta final do Bidu. Foi boa mesmo. Foi boa mesmo, isso é verdade. Fez gol contra o Criciúma? Tá errado, não. Batendo de... Não tá errado. Sim. Foi boa mesmo. E o Arana?
Ele realmente não fez. O Arana ainda estava voltando de lesão, a gente tem que saber. O Arana sofreu algumas lesões nessa temporada e essa última ele demorou para se recuperar. Perfeitamente, seu Pascoal, exatamente. Aí Comparou o recorte de 10 partidas boas do Bidu com 10 partidas ruins do Arana, foi isso? E aí falou que o Bidu é seleção. Acho que o nosso amigo falou com você, não falou, não? Eu acho que ele quase falou o Bidu é seleção, não sei por que levam o Arana. Só faltou falar, Bidu é seleção. Só faltou isso. Certeza disso? Né? Eu falei, gente, todo respeito ao Bidu. Lógico. Pô, a gente tem que mudar aquele só que o ditado, Arana, William. cara, o Arana inteiro fisicamente tá ainda no Corinthians ainda, se isso acontecer. O Arana bom, me avisa no que eu vou buscar. Não é? Vai lá, a minha o mãe limousine, tapete Não. vermelho, recebe com champanhe. O meu carrinho, o meu só é pequenininho, então, mas eu vou lá buscar. Ô, Pascoal, você gosta dessas coisas de relembrar seu pai, seu avô, seu não sei quem? A minha mãe sempre dizia que a primeira impressão é que fica. Tô começando a achar que é a última que fica. Pois é sempre um recorte, é o mais atual. O recorte atual, tá ali na memória do cara, já não acho. Futebol é o quê? Futebol é Momense. É Momense. Nicola Ratiopi, o poeta do futebol. Mas Segundo aí é esse nosso amigo, o Momense é do Bidu. Depende de quanto vai pagar pela volta do Arana. Sei lá, se o Atlético está querendo mesmo e tal. Depende disso. Acho que não seria prioridade, principalmente se o Palácio estiver voltando, que é um jogador e que se aposta muito ainda nele. Sim. Um jogador Aí de seleção também, né? Seleção. Aí você vai olhar ali, é ali que eu estou precisando mais. Agora, eu fiquei meio surpreso com essa possibilidade do Arana, não sei até onde é verdade. Mas é só e me surpreende também o Atlético se abrir negociações, porque com relação ao Paulinho, parece que a coisa está mais encaminhada do que esteve ontem. Vamos ver o Arana. A gente não sabe, agora começa com uma sondagem, a coisa vai caminhando. Zinho, o Zinho falou Bidu, ele fazia assim, Bidu, que ninguém viu aqui, mas tá porque Bidu, precisa do Arana, é isso, Zinho? Eu acho que tem que permanecer o Bidu, sim, tem que continuar. Ser uma opção quando o Arana for para a seleção, porque, né, eliminatória ainda. Às vezes, infelizmente, o campeonato não para, em alguns momentos, né, que tem competições. O Arana, o grande problema é essa situação das contusões dele, que tem até tirado uma sequência dele na seleção brasileira. E a contusão dele no Atlético Mineiro também. Ficando de fora, o Milito teve que arrumar sistema de jogo diferente, começou a montar, aí de repente começou a inventar do Arana mais lá como um meia, tirando ele da característica dele, ele precisa do corredor, ele precisa do espaço, e o estilo do Corinthians, quando joga com o Garro, Memphis e o Yuri Alberto, o lateral que se torna aquele cara do agudo, né, pelo lado do campo, que dá essa amplitude para o time. O Pascoal gosta de falar assim, né, a linguagem moderna, a amplitude. Né? Então, assim, se tiver essa possibilidade, não sei, eu acho assim, está se falando de contratações, parece que o Atlético Mineiro vai, pode levar, só paga o salário dele. Não é assim, né? Acho que tem, o contrato do Arana não está terminando. Tem mercado, é um jogador valorizado, é de seleção brasileira, porque... É só ele melhorar, começar a jogar no clube dele, que o treinador da seleção chama ele de volta. É que quando ele chega na seleção, ele tem até sentido contundido na própria seleção. E aí volta, não joga no Atlético. E prejudicou. O Atlético sentiu muito a falta do Arana inteiro, né? O Arana, o Paulinho, inteiro, né? Na temporada. Essas duas peças não estando 100%, diminuiu muito o potencial do Atlético Mineiro. Pode ser uma das coisas que prejudicaram o Atlético Mineiro. Então, acho que se o Corinthians, não sei como, tiver condições mesmo de fazer uma oferta, de trazer, é uma baita de uma contratação e o patamar do Corinthians ainda aumenta. Se a gente fala que vai brigar, que vai disputar pela reta final, contratação desse peso aí já faz o Corinthians pensar em entrar com uma condição muito melhor, pensando em título mesmo. Aí para você vai chamar um intervalo agora? Vou chamar um intervalinho, então, manda aí, Zinho não vai comentar isso, mas eu só quero dizer para ele que o Antônio Oliveira também está conversando para ser técnico do Galo. Ou seja, assim, o emprego... Mas é que é o Luiz Castro e o Tonhão? O Luiz Castro, mas é que ele estranhou do Vasco. Eu vou te falar, o emprego... algum emprego ele vai arrumar o Tonhão no ano. Eu não falo para vocês... É o Pascoal, que eu acho que é o empresário dele mesmo, Zinho. A convicção dos dirigentes do Brasil
0! Nunca vi. Vocês têm 0 de convicção de nada. Pascoal, eu vou afagar seu coração no próximo bloco. Muito obrigado. Próximo bloco Muito obrigado. Que convicção, beleza, hein? O Atlético tá querendo fazer dinheiro. Então é isso, Fiel. Bora para mais informações do Corinthians. Aí o Coringão que ainda busca reforços importantes para 2025. O Coringão quer contratar mais um goleiro aí para ficar na sombra de Hugo Souza. Mesmo após a compra definitiva do goleiro, o Corinthians ainda segue na procura de um goleiro mais experiente ali, talvez para ficar no banco de reservas e ter essa opção a mais aí. Segundo o jornalista aí Marco Belo, no canal Time do Povo, a diretoria entende que o Hugo precisa de uma sombra à altura aí para elevar ainda mais o nível da posição. Além disso, com a disputa de competições importantes no próximo ano, o clube vê a necessidade aí de ter mais opções no elenco. Enquanto isso, outros setores são tratados com prioridade para a equipe do Corinthians. A defesa, por exemplo, aí deve receber reforços, até porque o técnico Ramon Dias aí quer mais alternativas para a zaga. Por isso, um nome foi sondado aí, o Veríssimo, do Sérgio Ramos também aí, dizem que tá palavrado com o Corinthians, né, e no plano B, ao Pogba. E a viagem aí do Fabinho Soldado ao Qatar animou a torcida, que espera novidades não só na defesa, mas também em possíveis retornos como o de Roger Guedes. Mas eu acho quase que impossível ele voltar agora para o Corinthians. Em coletiva na semana passada aí o Soldado destacou: entramos no próximo ano não tranquilos, mas próximo de acertos. A comissão técnica vai iniciar o ano com o elenco adaptado, numa necessidade de extrema contratações, já que temos 2 jogadores por posição com a capacidade de performar. Disse aí Fabinho Soldado em semana passada na sua entrevista coletiva. Por outro lado aí o goleiro Hugo segue motivado e deixou claro que quer construir uma longa história no Coringão. Ele disse que foi abraçado pela torcida e isso fez muita diferença para ele aí ao longo da temporada. Ele que chegou 15 dias e logo no primeiro jogo ele falou que já teve aquela sensação surreal aí com a arena lotada. Isso aí, o goleiro Hugo. Com isso aí, o Corinthians planeja 2025 aí, um foco total na preparação de manter o elenco já tá entrosado. E claro, na expectativa aí de conquistar títulos importantes em 2025, hein? Tomara que esse seja o nosso ano aí, o Corinthians consiga levantar pelo menos uma taça, que a gente sabe que esse grupo merece, cara. Os caras que chegaram depois do meio do ano ali, transformaram o time do Corinthians e deram essa arrancada aí até a pré-Libertadores, 9 vitórias seguidas. Os caras estão entrosados, os caras estão gostando de jogar no Coringão. Então é isso, Fiel. Deixa seu comentário, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.